Bom dia, meus queridos. Deus abençoe vocês. É com muita alegria e na presença de Jesus que eu estou aqui mais uma vez junto contigo para compartilhar a palavra de Deus, a leitura bíblica anual que fazemos, estamos seguindo, e hoje eu quero compartilhar contigo o livro de Ezequiel, a leitura dos capítulos 31 a 33, destacando aquilo que mais me chamou a atenção na leitura do dia de ontem, dia 13 de setembro de 2021. Meu nome é Leiva Martins, eu sou de Brasília, Distrito Federal. Este é o canal Novo e Vivo Caminho, e eu quero, antes de tudo, convidar você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso, que ative a sua sinalização lá e passe a receber tudo aquilo que temos compartilhado da parte do Senhor. Nesses últimos dias nós temos investido um pouco mais nessas reflexões, mas em breve teremos canções novas, músicas novas lá também, e tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Já antecipando, divulgando que neste próximo domingo, dia 19 de setembro, nós estaremos pregando e cantando ao vivo na Igreja Cristã Semear, aqui no Vicente Pires, Distrito Federal, e você vai poder acompanhar, né, pelo link da Igreja Cristã Semear no YouTube. Então você é meu convidado para essa reunião no domingo que vem, às 19 horas, acompanhando a nossa ministração de palavra e de adoração ao vivo. Então, vamos partir agora para a meditação nessa leitura dos capítulos 31 a 33 do profeta Ezequiel. Eu vou destacar para você o capítulo 33 como um todo. Foi o que mais me chamou a atenção na leitura. E nós vamos aqui tirar desse capítulo elementos importantes para a nossa caminhada, para a nossa vivência cristã. O capítulo 33 é onde Deus traz para Ezequiel um entendimento, a revelação do atalaia, do papel do atalaia. E pela leitura a gente já entende, já discerne o que significa isso. Mas eu quero comentar contigo a figura do atalaia no mundo natural e depois no mundo espiritual, seu significado espiritual. Deus usou aqui uma figura de linguagem a partir de elementos do mundo natural. Então, no mundo físico, no mundo natural, o atalaia era um vigilante de confiança do reino, né? O atalaia, ele se colocava nos lugares mais altos das cidades, em especial das cidades moradas, que eram cidades consideradas como fortalezas para combate, e nem todas as cidades no Israel antigo eram moradas. Algumas aldeias e vilas menores não tinham muros, e outras cidades que eram maiores, fortificadas, que guardavam provisões, guardavam armas, eram lugares onde se emitiam juízos sobre o povo. Muitas também eram cidades de refúgio. Essas cidades maiores eram moradas e, costumeiramente, sobre os muros das cidades existiam torres de vigia, lugares mais altos onde os atalaias se colocavam e, em especial em tempos de paz, de guerra, aliás, ou na iminência de guerra, o atalaia se colocava ali para ficar vigiando. E quando ele percebia uma movimentação estranha, algo de errado acontecendo no horizonte, o atalaia anunciava o que ele via. E ele fazia isso sob a forma de toques de trombeta, né? Então, existiam senhas, né, relacionadas a esses toques de trombeta, que poderiam significar alerta, prontidão, né, fuga, avanço. Vários movimentos estratégicos eram determinados por aquele toque de trombeta. Então, essa era a figura do atalaia. Então, como características dos atalaias, eles tinham que ser pessoas extremamente atentas, extremamente vigilantes, e por sua vez eles eram pessoas de extrema confiança das autoridades. Eram homens-chave, peças-chave na estratégia de conquista, de vitória e de permanência dessa vitória durante os reinados na antiguidade.
o atalaia era uma fonte de informações estratégicas para os governantes, para que eles pudessem tomar decisões rápidas. Então o atalaia tinha que ser ligeiro naquilo que ele via. Ele não podia procrastinar, ele não podia postergar aquilo que ele estava vendo. Ele tinha que anunciar o quanto antes e da forma mais precisa possível, né? Porque o destino de uma batalha poderia ser definido pelo bom desempenho de um atalaia, né? Trazendo para os dias de hoje, ainda no mundo natural e fazendo uma aplicação bem direta, inclusive para isso que nós estamos fazendo aqui agora. Todo exército sabe que a informação rápida e qualificada é de suma importância para a sua estratégia de conquista. Então, uma informação rápida e qualificada. E, justamente buscando isso, foi que surgiu a internet, né? Se vocês forem ler a história da internet, ela surgiu como um meio de comunicação rápido e qualificado no contexto militar, né? Para que se pudessem acelerar os cálculos e tudo aquilo que era necessário para as estratégias de conquista. Então veja que esse princípio ele está subjacente, né? Inclusive na internet que nós usamos hoje, né? Como diria Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. A busca por uma informação rápida e qualificada levou a tudo isso. E hoje nós fazemos esse uso civil com muita graça e eu espero que com muita sabedoria nós possamos usar cada vez mais. Então, assim, no mundo físico, natural, era esse o papel do atalaia. Vigilância qualificada, uma pessoa de confiança das autoridades e uma fonte de informações estratégicas para uma tomada rápida de decisão. E Deus utilizou-se da figura do atalaia para exemplificar e trazer o entendimento do que ele espera de um ministério profético, do que ele espera de alguém que se coloca como voz profética na sua geração, no seu contexto. É claro que essa palavra, primeiramente, ela se aplica aos profetas no senso mais restrito da palavra, mas no contexto de hoje, de Novo Testamento, onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, esse entendimento do atalaia se aplica a cada filho e a cada filha de Deus, porque todos nós, em alguma medida, nós temos o mandato de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura e dar uma mensagem clara, objetiva e precisa da parte do Senhor para as pessoas. Como o próprio apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 14:8, no contexto do Novo Testamento, se a trombeta der um som incerto, quem é que vai se preparar para a batalha? Então a mensagem que nós, como atalaias do Senhor, precisamos proclamar, ela tem que ser correta, certa, precisa, exata, para que as pessoas sejam advertidas do bem ou do mal que se aproxima sobre as suas vidas. Então, no reino espiritual, Deus usou a figura do atalaia para exemplificar isso. O atalaia, nesse ministério profético, ele antecipa tendências e ele adverte as pessoas com relação às consequências dos seus atos, né? Então, o atalaia é aquele agente de Deus que antecipa o rumo para onde as pessoas estão indo, se continuarem caminhando como estão caminhando. Então, o verdadeiro atalaia, ele vai ser claro contigo, né, em te mostrar o bem ou o mal das consequências das tuas ações. E é isso que esse capítulo 33 de Ezequiel, Deus está enfatizando para a vida do profeta. Deus, né, explicou para Ezequiel, você precisa anunciar para o justo que se o justo deixa a sua justiça e começa a cometer iniquidade, se ele morrer na iniquidade, né, ele vai perecer, o sangue cairá sobre a cabeça dele. Mas se você não advertir o justo, eu vou cobrar de você, atalaia, que não anunciou a palavra, né?
Assim também o ímpio, né? Você precisa anunciar qual será o caminho do ímpio. Se o ímpio se arrepender da sua impiedade e se tornar justo, justificado, então ele será salvo. Mas se ele ouvir e não der atenção, ele vai morrer no pecado dele e o sangue dele vai cair sobre a cabeça dele. Mas se você, atalaia, não profetizar, não declarar isso, eu vou cobrar de você, né? Em resumo, é essa palavra que Deus trouxe para Ezequiel ali. Então, a mensagem do atalaia, ela era taxativa, ela não admitia dúvidas ou interpretações. Então era assim a mensagem do atalaia: vida ou morte. Daí o Senhor requerer a responsabilidade do atalaia que não cumprisse a sua missão, né? Porque Deus deixa claro: eu não tenho alegria, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Isso está lá em Ezequiel 33:11. Por que Deus cobrava tanto do atalaia? Porque Deus não tinha e não tem nenhum prazer, nenhuma alegria, satisfação de ver as pessoas perecendo, de ver as pessoas nascendo, crescendo, morrendo e indo para longe dele na eternidade. Desgraça pior do que essa não existe. Você viver a vida inteira longe de Deus, morrer e ainda passar a eternidade longe de Deus. Misericórdia, né? Deus não tem alegria nenhuma nisso. Por isso que ele cobra tanto dos atalaias, daqueles anunciadores, proclamadores do Evangelho, essa responsabilidade, o cumprimento do seu papel profético em sua geração. Então, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa mensagem de Ezequiel 33, do atalaia, ela também nos ensina o seguinte: não importa tanto como você começa a sua carreira. Às vezes a gente começa a caminhada cristã aos trancos e barrancos, errando mais do que acertando, e caindo e recaindo, às vezes, em práticas, em coisas e pensamentos. Não importa tanto como você começa. O que importa é como você termina. Muitas vezes tem pessoas que vivem uma vida inteira na prática da justiça, mas chega no fim, parece que quer tirar férias, né, de Deus, e começa a fazer bobagem e perde todo um legado construído ao longo de uma vida inteira, né? Então, o fim é que conta, né? O que importa é que você não pode parar de caminhar. Não fique sentado à beira do caminho. Não fique olhando os outros caminhar enquanto você pensa na vida. Continue a caminhar. Parafraseando a Dory do Procurando Nemo, continue a nadar aí, nasceu no Rio de Deus. Continue a nadar, continue a caminhar, não pare, né? Mantenha o foco no Senhor Jesus e você vai chegar a um bom término, ao fim da carreira, completar a carreira, né? Então, o que importa é como você termina. O atalaia, ele destaca a importância do nosso presente relacionamento com Deus. Como Deus mesmo falou, né? Então, você tem 50 anos de vida santa, mas você chuta o balde e vai viver 1 ano de vida louca, né? Se você morrer na vida louca, não adiantou os 50 anos de vida santa, né? O que importa é a sua presente situação, seu presente relacionamento com Deus. Enquanto que outros podem viver 80 anos na vida louca. Mas se você viver 2 semanas na vida santa, você perecer com genuíno arrependimento na vida santa, Deus vai te justificar, né? Então essa é a justiça de Deus, que não olha pelas nossas aparências, pelo nosso senso de recompensa. Pelo nosso senso de recompensa não tem essa misericórdia toda não, né? Mas pela justiça e graça e misericórdia abundante, transbordante do Senhor, tem. Então,
Só destacando para você que o Atalaia mostra a importância do nosso presente relacionamento com Deus. Então, fazendo a pausa aqui, como você está agora, hoje, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem? Pare para pensar um pouco, porque não desejo isso para você, mas qualquer momento a sua senha de partida chega. E aí, como você vai partir para estar diante de Deus? Essa é a mensagem que o Atalaia deixa. E no nosso papel de atalaias, né, de anunciadores da palavra do Senhor, que nós sejamos fiéis, anunciando a sua verdade, mesmo que tenhamos consequências ruins. Né? E aqui eu entro na segunda parte da mensagem, falando dos versículos 21 a 33 desse capítulo 33 de Ezequiel, onde ele fala do momento em que ele recebeu a notícia de que Jerusalém havia caído sob o cativeiro babilônico. Jerusalém havia perdido aquela condição de capital de um reino, né? Aquela dinastia dos descendentes de Davi havia sido deportada, uns mortos, assassinados e a cidade arrasada. Se você ouviu a última mensagem que eu falei sobre Ezequiel, capítulos 10 a 12, você vai se recordar que lá eu disse para vocês que Ezequiel viu a glória do Senhor se afastando da cidade e do templo de Jerusalém. Né? Ele viu aquela glória se colocando sobre os querubins, aquele trono, né? Onde os querubins ali estão embaixo desse trono, e embaixo ainda dos querubins as rodas que giram, né? E nós entendemos o que significa essas rodas, o Gilgal, né? Eu expliquei para vocês todo esse contexto, muito rico, por sinal, recomendo a você que ouça de novo. Mas Ezequiel viu essa glória de Deus se afastando de Jerusalém e ele viu no reino espiritual, mas aquilo não aconteceu de imediato. Desde o ponto em que ele viu a glória se afastando, até esse ponto aqui do capítulo 33, em que veio alguém da cidade e disse para ele, caiu a cidade. Até esse ponto, disso se materializar, foram 7 anos. 7 anos em que a cidade, o templo, estava sem glória. Misericórdia. A glória já não estava lá. Estava a religiosidade, o ritualismo, o formalismo, as paredes frias, mas a essência da adoração já tinha ido embora há muito tempo, 7 anos antes. E aqui simplesmente a cidade caiu porque estava desprotegida, longe da glória do Senhor. Que nós não sejamos encontrados assim, em nome de Jesus. Então, voltando aqui para Ezequiel 33, né, ele relata que chegou alguém que escapou de lá, né? Ou seja, ainda levou uns meses para fazer essa travessia de Jerusalém até Babilônia, era longe pra caramba, mais de 1000 quilômetros de distância. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo tal homem, e uma vez aberta já não fiquei em silêncio. Então, antes de chegar essa pessoa, Ezequiel profetizou, disse que a mão do Senhor estava sobre ele. Quando fala isso é no sentido de que havia um peso de glória específico e muito intenso sobre a vida dele, que o impulsionava a profetizar, né, com grande abundância. Então ele recebeu essa notícia, né? Essa glória do Senhor estava sobre ele, já antecipando o que ele iria receber. E é interessante que daqui em diante, até o final do livro, as profecias de Ezequiel mudaram completamente. Aconteceram 2 coisas importantes. Primeiro, aquela geração de cativos em Babilônia, que estava com ele, né? Aquela segunda leva de cativos que foi para Babilônia e ele foi junto. Dali em diante, os caras passaram a acreditar na palavra dele, né? Dali em diante, eles passaram a pôr fé nas palavras de Ezequiel e dizer, verdadeiramente esse filho de sacerdote aí estava com a razão, que ele profetizou é verdade mesmo, está se cumprindo. Então houve uma mudança, né?
no crédito que era dado à palavra dele. A palavra dele teve mais valor ainda. E aqui nesse momento, Deus usa essa circunstância para repreender o povo pela sua presunção e pela sua incredulidade. Porque até então o povo ouvia as palavras de Ezequiel e dizia assim: Abraão era um só, e ele saiu da terra, foi para Canaã e conquistou tudo aquilo lá. Quanto mais nós, que somos muitos, e somos filhos de Abraão, nós temos uma promessa sobre nós, né? Por todo lado sou abençoado, né? Nós temos uma promessa sobre nós, então não vai acontecer mal nenhum. Eles tinham essa presunção. E aí Deus usa Ezequiel para exortar: vocês estão fazendo e acontecendo e acham que vão ser poupados? Vocês cometem adultério, vocês estão roubando, vocês estão mentindo, vocês estão prejudicando, derramando sangue inocente, idolatrando, fazendo e acontecendo, barbarizando. E acham que vão ser inocentados, que não vão ser punidos? Nananina não. Pelo contrário, vão ser punidos. E era isso que Deus estava dizendo. Então, até então, os caras se achavam intocáveis, né? Ninguém toca não, nós estamos de boa. E a Bíblia diz algo interessante, diz que eles consideravam as profecias, as falas de Ezequiel, como um entretenimento, né? Como um entretenimento. Né? Deus mesmo fala: olha, Ezequiel, eles vêm a você para ouvir o que Deus está falando, mas na verdade eles ouvem, mas não põem nada em prática. Eles vêm até você e consideram você igual um cara que toca bem, que tange bem o instrumento, canta bem, tem voz suave, que canta canções de amor, suaves, doces, tranquilas. Mas eles ouvem o que você fala e não põem em prática. Mas no dia que essas coisas acontecerem e que eles forem julgados pelo seu pecado, aí eles vão entender que andou no meio deles um profeta. E aqui eu reflito sobre um profeta de voz suave. Eu fico pensando quanto barulho nós estamos fazendo hoje como igreja. Como nós gostamos do fogo e glória. Como nós gostamos do céu se abrindo. Ó, se fendesses os céus e descesses e os montes tremessem na tua presença. Como nós gostamos do fogo que cai sobre o altar e queima o sacrifício, o altar, e lambe a água que está ali no rego d'água e tal, e a terra, e só o Senhor é Deus. Nós gostamos de espetáculo. Nós gostamos de pirotecnia. Nós temos uma certa idolatria pelo fogo nesse sentido. Mas aqui Deus estava usando um profeta de voz suave, provavelmente um cara muito polido, né? Muito erudito, um filho de sacerdotes, de família sacerdotal, para trazer mensagens muito verdadeiras e muito contundentes ao povo. Só que ele fazia isso com uma voz tranquila e suave. Nós estamos numa geração que desaprendeu a ouvir a suavidade da palavra do Senhor, a ouvir as conversas dos mais idosos, que falam mais baixo, que falam mais devagar, que não usam de artifícios para embelezar ou para valorizar a sua mensagem. Nós estamos numa geração que se acostumou com entretenimento, com espetáculo, com a banda completa, com um pregador eloquente, carismático, mas nós estamos esquecendo que é na tranquilidade e na confiança que nós conquistamos a força, a nossa força. Então, hoje é tempo de voltarmos aos atalaias, de voz suave. Pessoas que, como Jesus, não erguem a sua voz nas praças,
dos Três Poderes, da Esplanada, ou seja, qual praça for. Não apagam o pavio que fumega, aquele que está quase sendo extinto, eles não ajudam a apagar, nem terminam de quebrar a cana que já está quebrada. Pelo contrário, são reparadores de brechas, endireitadores de veredas, para que o país, Brasil, se torne habitável. Nós precisamos de atalaias assim, de voz suave, mas de palavra firme, para que o reino de Deus se estabeleça na nossa geração, no Brasil, nesses dias. Fechando essa meditação, eu cito Provérbios, Eclesiastes, quando Salomão diz assim: as palavras do sábio, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa no meio de tolos. Pense sobre esse versículo, pense sobre essa mensagem, e eu espero que o Espírito Santo incomode você para ser um atalaia e ouvir os atalaias de voz suave, mas de expressão firme no reino que Deus tem levantado em sua igreja nesses dias. Amém? Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma excelente semana. Reforço a você que assine o nosso canal Novo e Vivo Caminho. Acompanhe a leitura bíblica dessa semana que nós vamos colocar aí na descrição do vídeo, e que o Senhor te edifique nesses dias com graça sobre graça. Um grande abraço, fique com Deus.